Bom dia, amados. Que bom estar aqui juntos novamente. Para mim, já faz muito tempo. Estava calculando aqui nos meus dedos, acho que faz 8 meses e meio, a última vez que cheguei aqui. Hoje quase não encontrei o caminho para a sede. Eu lembro da última vez, já era proibido abraçar, mas contra a lei de não abraçar, ainda na saída abracei o César e a esposa Josi. Ainda nós nos abraçamos. Lembra da última vez que nós nos abraçamos aqui? Como foi bom aquele tempo. Mas nós não esquecemos dos irmãos. Ele estava escondido, mas a gente estava vendo muitos de vocês e lendo os seus nomes. Que Deus realmente nos continue abençoando. Algumas datas, e vou me referir agora, mas não durante a mensagem, mas é interessante, ontem foi o dia da reforma, agora é o dia nacional e internacional da proclamação do Evangelho, mas já vai mais de 500 anos que aconteceu a reforma. Hoje, não sei quantos lembram do dia de hoje? Hoje dia chamado Dia dos Finados, quando nós lembramos daqueles que já partiram. Estava pensando, nós talvez devêssemos ir ao cemitério para ver se não ressuscitaram, porque diz que os mortos vão ressuscitar primeiro, mas eu acho que ainda estão lá, porque acho que nós vamos logo em seguida, então ainda nós estamos aqui. Mas no âmbito pessoal também tem algumas datas que coincidem. Faz mais ou menos 10 anos, quase 10 anos, que nós saímos do Equador. Foi a nossa despedida do campo missionário. E faz exatamente 5 anos que eu preguei meu último sermão como pastor de uma igreja, ali no Diadema. E lembrando disso, o último sermão que eu preguei lá no Equador foi a despedida e praticamente nós não iríamos voltar para lá. Ainda espero um dia, mas parece que a possibilidade está cada vez mais distante. Eu preguei sobre as bodas do Cordeiro e o que eu mencionei aquela vez foi, nas bodas do Cordeiro, nós nos vamos ver novamente. Eu falei para os irmãos lá no Equador que eu não gostaria de lembrar do último abraço que nós vamos dar, talvez, nesse mundo, mas eu quero pensar no primeiro abraço que nós nos vamos dar lá na eternidade. Então, nós estamos pensando e ligando isso ao dia de finados. Eu quero lembrar não daqueles que partiram, como eles partiram, e chorar por eles agora, mas eu quero estou ansioso para reencontrá-los lá na eternidade e dar o primeiro abraço. Então, nós vamos partir daqui desse mundo. Nós também não sabemos se nós nos vamos ver outra vez aqui. Um pouco fatalista, né? Não. É uma realidade, nós talvez não nos encontremos aqui, mas com certeza nós nos vamos abraçar lá naquele dia. O pastor Marcelo pediu para que eu trouxesse a mensagem hoje, e apesar de tanto tempo fora, eu acabei aceitando e pensei, logo em seguida comecei a pensar na mensagem de hoje, e um texto me veio à mente e eu quero, talvez nós possamos lê-lo, colocá-lo aqui. Jeremias capítulo 6, de 9 a 17. E não tem especificamente a ver com as datas que estamos comemorando ontem, dia da reforma, e hoje, dia de finados, mas tem a ver, talvez, com a situação em que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então vamos ler esse texto, eu vou me virar aqui para que possamos ler
Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira. Como faz quem colhe uvas, repassa os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontro nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos juntos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, juntamente com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. O versículo que eu gostaria de destacar, o versículo 16, que diz assim: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, veredas antigas, ou algo nesse sentido. O texto apresenta uma situação em que o profeta Jeremias estava pregando lá em Jerusalém, pouco antes, ou já no período da destruição de Jerusalém. Nabucodonosor, os babilônios, eles estavam iriam invadir Jerusalém, o templo, tudo seria destruído, por causa do pecado do povo, por causa da idolatria. E aqui no texto que nós lemos vários dos pecados, da situação detestável em que o povo se encontrava e não queria ouvir a palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas, agora não tenho o texto, mas quando fala do castigo de Deus, ele diz, por causa de Manassés, chegou um momento em que Deus disse: já não há remédio para essa situação, não há remédio, não há mais conserto para a situação. O povo teria que ir ao exílio e muitos iriam morrer. Mas antes disso acontecer, Jeremias ainda prega, ele recebe a mensagem de pregar ao povo e menciona algumas coisas aqui. Vou destacar algumas coisas que nós encontramos nesse texto e mesmo nos versículos pouco anteriores, que não li aqui por causa do tempo, mas vocês podem verificar. Por exemplo, havia uma rebeldia contra Deus, menosprezo de Deus, eles detestavam, eles desprezavam a Deus. Eles menosprezavam a palavra de Deus. E aqui no versículo 10 nós lemos, ela se tornou desprezível. Uma outra versão diz, é motivo de deboche. Eu creio que isso nós podemos ver quando nós, como os meios de comunicação e também muitos se referem à palavra de Deus com deboche, como uma coisa ultrapassada, como uma coisa que não tem nada a ver conosco.
a ganância, a corrupção em todos os níveis e contextos, inclusive no meio religioso de sacerdotes e profetas fazem a mesma coisa. No versículo 13, a religiosidade superficial, promessas falsas, charlatanismo, exploração do povo sofrido. E diziam paz, paz, e não havia paz. Viviam sem escrúpulos. No versículo 15 diz, eles não tinham vergonha. E quando nós assistimos certas declarações na televisão, noticiários e comentários, e certas decisões que são tomadas, realmente a gente tem que dizer, é a mesma coisa, não tem vergonha de tomar essas decisões ou de fazer tipos de pronunciamentos. E aí diz, no profeta Jeremias, diz assim, eles nem sabem o que é ter vergonha. E aí fala no versículo 9, até o remanescente. Remanescente era o grupo dentro do povo de Israel que sempre se manteve fiel a Deus. Sempre havia um grupo fiel. Lembro que Deus falou para Elias, disse, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. E sempre havia esse grupo chamado remanescente, e até parece, tinham que buscar como aquele que vai à videira e vai buscar cacho por cacho, quem sabe ainda encontra algumas uvas ali na videira. E no versículo 10 diz, a quem posso eu falar ou advertir? Quem escutará? E Isaías diz, quem ouvirá a nossa mensagem? Quem está pronto para ouvir? E parece que os ouvidos das pessoas ao nosso redor estão cada vez mais tapados. E será que nós ainda estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus? Mas havia uma solução, uma saída. E mais uma vez Jeremias, todo o profeta Jeremias, todo o livro de Jeremias é muito negativo. Quando nós lemos, nós vemos só destruição, só castigo, mas há algumas pérolas dentro do profeta Jeremias, e vocês podem ver Jeremias 33:3, diz, clama a mim e te responderei, e tantas frases bonitas que eu encontro no profeta Jeremias. Mas aqui no versículo 16 há um outro versículo, diz, ponham-se nas encruzilhadas e olhem e perguntem pelos caminhos antigos. Ainda há uma solução. Os caminhos antigos, não necessariamente antiquados, às vezes a pessoa diz, não, assim dizia, meu pai dizia assim, o meu avô dizia assim, é como se nós voltássemos ao tempo e quiséssemos dizer, naquele tempo era muito melhor, naquele tempo a gente ia à igreja a pé, caminhava longos trechos até chegar ali. Não é nesse sentido antigo e também não antiquado, a palavra de Deus como se já tivesse perdido o seu valor. A palavra em hebraico usada aqui nesse versículo, caminhos antigos, para antigo, está a palavra olam. Olam significa antigo, mas original, o começo, a raiz de tudo, onde começou a existência, onde começou o plano de Deus com a nossa vida. O que aconteceu lá no começo? Podemos pensar no nosso começo com Deus, mas aqui vamos pensar em algumas coisas no povo de Israel e depois conosco também. Uma das coisas que sempre é mencionada na Bíblia, no Antigo Testamento, quando os profetas falavam ao povo de Israel, um dos eventos mencionados é o chamado de Abraão, o começo do povo de Israel. Onde começou? Começou com Abraão e Sara. Abrão, depois Abraão e Sara. Deus escolheu Abraão. Em Gênesis 12:1 diz, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus escolheu Abraão entre a sua parentela, um deles.
somente Abraão e Sara. Abraão teve 2 filhos, Ismael, depois Isaque. Bom, mais outros adiante, mas entre esses 2, Deus escolheu Isaque e não Ismael. Entre os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, Deus escolheu Jacó. Nas tribos, entre todos os filhos de Jacó, entre os 12 filhos, Deus escolheu a tribo de Levi para servir como aqueles que seriam sacerdotes, e também os levitas queriam trabalhar no templo. Depois escolheu Judá, da tribo de Judá vieram os reis, e da tribo de Judá veio o próprio Jesus Cristo, nosso Messias. Em Deuteronômio 7, 6 e 7 diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deus escolheu aquele povo, a partir de Abraão, a partir dos filhos de Abraão, netos, e fez deles um povo especial. E nós às vezes nos perguntamos, por quê? Por que eu? Por que nós? Eu muitas vezes tenho me perguntado, por que eu, dentro da minha família, dos meus irmãos, dos meus antepassados, por que Deus me escolheu? Talvez muitos não conheçam sobre a minha história, só mencionando rapidamente, tenho alguma coisa nos registros que meu avô fez. Meus antepassados vieram ali do norte da Europa, parte talvez da Holanda, depois emigraram para a Rússia, isso foi por 1700 e alguma coisa. Não tenho muitos registros daquela época. Sei que meu avô da parte de pai nasceu na Crimeia, depois foi na Sibéria, morou ali, formou família, foi preso pelos comunistas, ficou 6 meses na prisão. De alguma maneira não o mataram e o liberaram. Ele fugiu num trenó. Meu pai já vivia naquela época com 12, 13 anos. Fugiram para a China, atravessaram o rio congelado, mais ou menos 40 graus abaixo de zero. A China não era comunista ainda, ficaram 3 anos como refugiados na China. Vieram para o Brasil por graça de uma organização não governamental, num navio cargueiro, e começaram ali em Santa Catarina do nada. E eu nasci ali em Santa Catarina e cresci no Rio Grande do Sul, no meio do nada. Naquela época não havia energia elétrica, telefone nem de falar, tudo era feito manualmente, agricultura, com cavalos. Eu cresci ali no meio daquela situação, ia dizer, no meio dos animais, mas literalmente. Quantas vezes de madrugada tinha que levantar, ordenhar vaca no meio de lodo e barro. E Deus me tirou dali. Por quê? Deus tem um plano para cada um de nós. Não sei qual é a sua história, mas se você começar a pensar, por que estar aqui hoje? Por que chegou ao Evangelho? Por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós. Então, quando nós pensamos em Olam, aquela palavra antigo, nós temos que pensar de onde nós viemos e onde chegamos.
1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não éramos nada, agora somos. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, não éramos povo, vivíamos sem esperança, sem Deus nesse mundo. Outro evento muito mencionado, e mais mencionado ainda, do povo de Israel, foi a libertação do Egito, a saída do povo de Israel do Egito, fazendo aquela peregrinação no deserto até chegar à terra de Canaã. O povo de Israel era escravo lá no Egito, sofria e clamava a Deus por libertação, e Deus chamou Moisés para que o tirasse. E é muito mencionado, é um marco na vida do povo de Israel, e sempre é lembrado de novo: olha, vocês eram escravos, vocês serviam a outros deuses, mas Deus, Senhor Jeová, Deus, Ele tirou vocês da escravidão para a liberdade, da pobreza para a prosperidade. Antes não tinham esperança, agora vocês vivem uma nova realidade. Em Deuteronômio 7, 8 diz: mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A igreja, nós somos formados, nós somos um povo, nós somos pessoas resgatadas. Nós saímos da escravidão. Às vezes nós não temos isso muito claro na nossa mente, o que nós éramos, o que nós viemos a ser. Há pessoas que dizem que mudaram de religião, ou quando se referem a receber a Cristo, a ser batizados com mudança de religião, ou como uma continuação de uma religiosidade que vivia anteriormente. Não. Eu creio que, e tenho certeza disso, na nossa vida houve um dia muito especial. Quando nós falamos de novo nascimento, nós lembramos do nascimento. Quando uma criança nasce, e agora nós pensamos também na concepção, mas é algo novo, é uma nova vida que ali acontece. Quando falamos em novo nascimento, é algo novo que acontece num dado momento da história. Eu não melhorei religiosamente. Não foi isso que aconteceu. Eu nasci de novo. Minha data de nascimento, novo nascimento, é 25 de dezembro de 1966. Eu tinha 19 anos de idade. Eu era religioso antes. Eu cresci num lar cristão. Ali naquele campo onde eu falei, no meio dos animais, havia uma igreja. E eu desde pequeno sempre fui para a igreja. Eu gostava de cantar. Participava da escola dominical, participava dos cultos, todas as programações, estava sempre ativo. Mas eu tinha consciência de que se eu morresse, eu iria ao inferno. Por quê? Porque era mal? Porque eu não tinha Cristo como meu Salvador, eu não tinha nascido de novo. Então, quando nós falamos de libertação da escravidão, do resgate, do novo nascimento, é algo bem pontual, que tem um dia e hora marcada.
no dia 25 de dezembro, dia de Natal, de manhã tínhamos um programa na igreja, no templo, e eu participei e escutei novamente a mensagem do nascimento de Jesus, que significava a salvação de todos, para minha salvação. E aquele dia eu não conseguia ficar em paz, eu estava inquieto, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, e eu preciso nascer de novo, Jesus tem que vir morar em mim, nascer no meu coração. E foi no fim da tarde, antes do culto da noite, eu acabei indo na casa do pastor, daquela região, daquela igreja. Eu mal consegui me pronunciar, eu disse, alguma coisa tem que acontecer. Ele abriu a Bíblia para mim, nós oramos, eu saí daí uma nova pessoa, e bem nova, bem diferente. Eu saí com a paz, e eu estava caminhando, e eu falava para as pessoas, e era como se eu nem tocasse o chão, tão grande foi aquela experiência que aconteceu em mim. O povo de Israel teve uma grande experiência. Eles passaram pelo mar vermelho, aquele mar se abriu, formaram-se paredes de água, eles passaram, e depois que terminaram de passar, os egípcios também quiseram passar, eles foram eliminados todos. Onde começa o seu caminho antigo? O meu tem data e hora onde começou. E se você não teve essa experiência, precisa ter. Um dia nós precisamos começar um novo caminho com Deus. Senão todo o resto é religiosidade e não nos leva a lugar nenhum. E Jeremias falou ao povo de Israel naquela época, lembrem do começo. Lembrem da saída, da libertação da escravidão. E nós precisamos ser lembrados também. Lembre de onde saiu. Lembre do seu momento de encontro com o Senhor. E mais um outro evento mencionado, muito mencionado na palavra de Deus, na história do povo de Israel, normalmente é o Monte Sinai, onde Deus entregou os mandamentos, as leis. Teve todas as leis cerimoniais e leis de convivência em sociedade como povo. Claro, se destacam os 10 mandamentos. E todos já viram falar que são os 10 mandamentos. E aquilo que Deus queria que o povo respeitasse. Interessante que Jesus, depois lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, que é o chamado Sermão do Monte, Jesus, ele se refere a muitos desses mandamentos e é como se ele entregasse um novo projeto para o seu povo. Mas em Deuteronômio capítulo 6 e depois Levítico, há um resumo da lei que Jesus depois vai mencionar. Em Deuteronômio 6, 4 e 5 diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, primeiro é amar a Deus. E Levíticos 19, 18 diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E Jesus repetiu e destacou esses 2 mandamentos e diz assim lá em Mateus capítulo 22, 37 a 40. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é o original. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É assim como Jesus definiu que reúne toda a lei. Aquele evento do Monte Sinai é o ponto antigo
o ponto Olam do povo de Israel, onde eles começaram uma nova vida, uma nova maneira de viver. Não uma religiosidade apenas, mas era de estar próximo a Deus, de andar nos caminhos de Deus, de respeitá-lo, de amá-lo sobre todas as coisas, de todas as forças, entendimento. Em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, nosso amor a Deus é uma resposta ao amor dEle. Quando nós falamos do amor de Deus, como João 3,16 e tantos outros, nós falamos em sacrifício, porque Deus amou de tal maneira que Deus deu-se a si mesmo, Ele ofereceu, foi o sacrifício do seu Filho por nós. Amor sem sacrifício não é amor. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Amar a Deus implica em sacrifício. Eu estava pensando, o que significa amar a Deus com todas as forças? Eu creio que, eu estava pensando algo assim, como até o momento máximo da minha resistência. Eu creio que é muito fácil dizer, num culto como esse, dizer, Deus, eu te amo. Mas como é amar a Deus com todas as minhas forças, quando as forças se vão, quando eu fico enfermo, quando eu perco entes queridos, quando eu perco minha fonte de renda, de subsistência, quando passo por catástrofes. Nessa semana nós tivemos notícia do terremoto lá em Esmirna, ou Izmir. Conhecemos pessoas que trabalham ali. Pessoas perderam tudo, catástrofes como fogo, enchente. Até onde vai nosso amor a Deus com todas as forças, quando não vai bem? Estava pensando naqueles que são mencionados, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, e aí diz que foram jogados às feras, cerrados ao meio, uma forma muito cruel de maltratar as pessoas e de matar. Eram amarrados dentro de tocos de madeira e cerrados ao meio. Até onde vai nosso amor a Deus com todas as minhas forças? Graças a Deus nós temos sido livrados. Mas quantos têm morrido por amor a Deus? E às vezes nós reclamamos por poucas coisas. Graças a Deus, o pastor Mestre falou das ofertas. Nós temos dado, às vezes, mais do que nós podíamos para ajudar os outros. É amor, é sacrifício. Nós abrimos mão de muitas coisas para demonstrar amor a Deus, para fazer as coisas por Deus. Graças a Deus pelas ofertas missionárias, estamos sustentando missionários ao redor do mundo. Temos a nossa família missionária na Argentina. Isso é parte do nosso amor a Deus que nós estamos depositando, estamos oferecendo. Graças a Deus nós não temos sido provados, nosso amor a Deus até o final das nossas forças, ainda não. Mas quem sabe? Então, quando é mais fácil amar a Deus e abrir mão de certos recursos e abrir mão de nossa comodidade, poderia ser muito mais fácil nós demonstrarmos amor a Deus.
E a outra parte do resumo dos mandamentos é amor ao próximo. O nosso irmão, o nosso cônjuge. Alguém que diz a sua esposa, diz, eu te amo porque Jesus mandou amar os inimigos. Os filhos, a sogra. Amar, às vezes, significa oferecer a cara. Uma das coisas que eu tenho sido lembrado muitas vezes, que por trás de qualquer comportamento inadequado, ofensa ou injustiça que sofremos, há um poder invisível, mas muito atuante. É o que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amar o próximo não é somente aquelas pessoas que estão ao nosso redor, muito perto de nós, mas também, que tal falar dos políticos? As redes sociais estão cheias de comentários e das pessoas que vibram quando algum dos políticos pega o Covid-19, diz tomara que morra, ou as críticas que nós fazemos usando as redes sociais. Amar o próximo não é necessariamente que ele está bem próximo a nós, mas o nosso ser igual a nós, que foi criado pelo mesmo Deus e pelo qual Jesus morreu na cruz. Ele morreu por mim e foi por graça e misericórdia que eu cheguei a conhecê-lo e eu fui salvo. Mas Jesus ama de igual maneira aqueles que são bem diferentes de nós. E tem um comportamento completamente diferente. E Jesus diz, amar o próximo como a mim mesmo. É muito mais fácil dizer eu te amo por mensagem, e principalmente se a pessoa vive do outro lado do mundo. A minha tia que mora na Austrália, eu não tenho nenhuma tia morando lá. Tia, eu te amo. Mas é muito mais difícil quando se trata de uma pessoa que eu vejo, com quem eu convivo, meu colega de trabalho, na empresa, na sociedade, no trânsito, aquele que me fecha, aquele que buzina atrás de mim, dá sinal de luz. Não é muito fácil amar o próximo. Quando nós falamos em voltar aos caminhos antigos, ao olam, significa amar a Deus, amar o próximo. E amar o próximo sempre implica em sacrifício. Quando nós não temos que fazer sacrifício, nós podemos dizer, que bom, eu te amo. Mas quando nós temos que fazer um sacrifício, levar um desaforo para casa, ou não responder a uma provocação, aí vale o que diz amar. Amar é muito mais do que gostar. E amar, eu tenho que amar quando eu não gosto. E ali está a diferença que nós fazemos. Então, quando nós falamos de voltar ao original, às raízes, uma das coisas é voltar aos mandamentos tão simples, difíceis de cumprir, mas simples,
fáceis de entender. E uma última coisa que eu queria mencionar, não fala aqui especificamente, mas está implícito, é o retorno à palavra de Deus, tal como ela é. No versículo 8, nós não lemos antes: ouça a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. O que vai fazer? Ouça a minha advertência. A palavra de Deus não é apenas um livro velho, antigo, que eu leio ou que eu posso ver histórias, mas a palavra de Deus é a carta que Deus deixou para nós, para que nós soubéssemos como viver, como relacionar-nos com Ele. Ler a palavra de Deus é ouvir a Deus falar. Eu vi de certo pastor que, quando ele estava no seu gabinete, no sua escrivaninha, com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus, se alguém viesse ou interrompesse, ele não atendia, porque dizia: Deus está falando a mim agora, através da sua palavra. Eu não posso ser interrompido. Deus é superior, a autoridade dele é muito maior. E o que nós lemos do versículo 16, a última parte, diz: nós não seguiremos, disseram eles. Essa é a resposta. E muita gente fala assim: eu não quero saber desse livro, nós não seguiremos. No versículo 17, a última parte, diz: não daremos atenção. Temos muitas dessas declarações muito fortes na palavra de Deus, onde as pessoas dizem: não importa o que você tenha falado, se você escutou a Deus ou não escutou, nós não vamos obedecer. E muitos consideram a Bíblia como um livro antiquado, que não se aplica mais nos dias de hoje. A Bíblia precisa ser reescrita para adequar-se às situações em que nós vivemos, por exemplo, a ideologia de gênero ou a homoafetividade, como é falado hoje em dia. Ouvi alguns dias atrás uma pessoa dizer que já não podia aceitar tudo o que a Bíblia diz, porque alguns velhos se reuniram para determinar quais seriam os livros que iriam fazer parte do cânon, quer dizer, o grupo que forma o Novo Testamento. Estava se referindo ao Concílio de Hipona, em 393 da nossa era, onde finalmente foi fechado o Novo Testamento, seus 27 livros. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi o Concílio de Hipona que determinou que isso é a palavra de Deus. Não foram homens. Existe uma carta, existe um escrito de alguns anos antes, quase 30 anos antes daquele concílio, onde o pastor daquela época, um líder da igreja, ele emite uma carta e diz mais ou menos assim, que estes são os 27 livros que todas as igrejas estão aceitando como autoridade, como palavra de Deus. Já o Antigo Testamento daquela época, que é o Antigo Testamento que nós temos, mas que era considerada escritura, palavra de Deus, já estava definido. E não foi um concílio também. Foi pelo tempo Deus falando ao seu povo. E isso em 367, quando realmente houve aquele escrito dizendo esses são os 27 livros, isso aconteceu. Todas as igrejas, desde Egito, Antioquia, Alexandria, na Ásia Menor, Éfeso, em Roma, todas as igrejas chegaram à mesma conclusão. Não havia convenção, não havia nada acontecendo naquela época. Todos chegaram à mesma conclusão. Esta é a palavra de Deus. O Espírito Santo estava dirigindo
todas as coisas para que nós tivéssemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela existe porque Deus a reservou para todos nós. Não pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode ser acrescentada ou diminuída. É a nossa regra de fé e prática. Quando alguém diz, não é bem assim, né? Não é bem assim que Deus disse. Sabe quem disse isso uma vez? Foi a serpente que disse isso para Eva. Não é bem assim, você pode comer. Sempre quando alguém diz não é bem assim, está diminuindo a palavra de Deus, o valor dela. Deixe-me ler mais um texto. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens inspirados de Deus falaram. Foram falhos, foram pecadores, mas Deus os usou e trouxe a nós a palavra de Deus. E para terminar, quando falo da palavra de Deus, eu penso muito o valor dela, o valor da palavra de Deus se confirma pelos seus efeitos também. Nessa semana que passou, faleceu um grande amigo nosso, filho na fé, lá na Romênia, em Odobeste. O nome dele era Marcello, ele faleceu de câncer. Mas eu estava lembrando quando ele recebeu a Cristo. Nós chegamos àquele lugar, começamos a fazer estudo bíblico numa casa, e ele estava sempre ali presente. E eu lembro do dia que ele recebeu com entusiasmo a palavra de Deus. Deus falou ao seu coração. E no dia, um dos estudos que eu mencionei foi a parábola do semeador, lá de Mateus capítulo 13, e onde fala dos diferentes tipos de solo onde cai a semente, falando sobre o caminho, onde a semente cai e não penetra. E depois de alguns dias ele veio e contou que ele foi e testemunhou para uns amigos dele, ainda da velha vida, e estava tentando explicar para eles, mas disse, e eles não entendiam, e eu cheguei a falar para eles, mas é exatamente assim como diz a palavra de Deus, aquela parábola, que vocês são que nem esse asfalto, não entra a palavra de Deus na vida de vocês. Ele tinha experimentado e recebido a palavra de Deus. Nós temos muitos exemplos de pessoas que receberam a palavra de Deus, receberam a salvação, porque entenderam, porque a palavra de Deus chegou ao seu coração. Não foi nossa pregação, não foi o estudo bíblico em si, mas foi a Bíblia. A Bíblia tem poder. Então, quando nós pensamos na situação em que nós vivemos hoje, seja por causa da pandemia, seja a atual situação no mundo todo, mundo político, social, nós somos convocados a voltar ao original, às raízes, e viver a nossa vida, viver a vida que Deus nos deu, de tal maneira como está no original. Onde começamos? Onde Deus nos achou. A nossa libertação da escravidão, novas criaturas.
uma nova vida, uma nova maneira de viver, de amar a Deus, de amar os outros, o próximo, dependentes da palavra de Deus. Que pudéssemos lembrar disso todos os dias. Nós vamos partir desse mundo, não vamos ficar aqui para sempre, mas nós podemos deixar um legado ao nosso redor. Valeu a pena Deus nos ter chamado, valeu a pena Deus ter realizado o seu plano em nossa vida e temos deixado algo positivo nesse mundo, algo diferente daquilo que nós vemos ao nosso redor, daquilo que as pessoas fazem com a Bíblia, daquilo que as pessoas fazem com a palavra de Deus, da maneira como as pessoas se tratam uns aos outros nas redes sociais. Ou nós temos que acompanhar tudo que os outros fazem? Nós somos diferentes. Nós fomos chamados, fomos regenerados, somos novas criaturas e temos uma meta: um dia estar com o Senhor na glória. Que Deus nos ajude nessa vida, que o Espírito Santo nos repreenda, nos dirija todos os dias, conserte nossos caminhos, nossos pensamentos, e possamos estar sempre perto do Senhor, perto daquele original que Deus colocou em nossos corações. Que Deus abençoe a todos, aqui, agora e para sempre. Amém.